Lá naquelas primeiras aulas que nós conversamos, eu falei para vocês que que é possível enquadrar todas as etiologias de anemia, todas as doenças que causam anemia, em 4 grandes grupos, né? Se não vejamos, existem aquele grupo de doenças onde o problema está antes da medula, ou seja, os substratos, aquelas doenças que se manifestam com carência de substratos. Existe um grupo de doenças que se manifesta com alterações na eritropoetina, no estímulo hormonal para a produção das células do sangue pela medula, seja uma carência quantitativa ou uma alteração qualitativa da ação da eritropoetina. Existe o grupo de doenças que a gente enquadra dentro das doenças da medula, aquelas doenças onde a medula não está funcionando bem, apesar de ter substrato, apesar de ter o estímulo adequado da eritropoetina. E mesmo em uma situação onde tenhamos os substratos na quantidade adequada, o estímulo hormonal através da eritropoetina da maneira adequada e uma medula funcionando adequadamente, mesmo assim podemos ter anemia. De que forma? Ou quando um paciente está tendo sangramento abundante, ou quando ele está destruindo em excesso aquelas hemácias que foram produzidas adequadamente pela medula. E é exatamente aqui onde nós vamos conversar, né? Lá nas primeiras aulas nós falamos sobre as anemias carenciais, carência de ácido fólico, de vitamina B12, de ferro. Nós falamos um pouco das doenças renais, né? Da insuficiência renal, que por alteração na eritropoetina acaba levando também à anemia. Nós estamos pulando as doenças da medula, que nós vamos falar em um segundo momento, e agora nós vamos falar das hemólises, que é exatamente aquela situação onde está tudo ocorrendo bem, no entanto, há uma destruição em excesso das células que foram produzidas pela medula. Na verdade, pessoal, fisiologicamente, as hemácias elas têm um tempo de meia-vida, que gira algo em torno de 120 dias. À medida que o tempo vai passando, as hemácias elas vão envelhecendo e quando chega mais ou menos em torno desses 120 dias, elas já estão bem velhinhas, digamos assim, senescentes, e isso é reconhecido pelo baço, né? Pelos macrófagos esplênicos principalmente. E, portanto, há uma destruição fisiológica dessas hemácias senescentes. Isso é um processo que a gente chama de hemocatarese, que é um processo fisiológico. E quando isso está exacerbado, quando isso está exagerado, é exatamente o grupo de doenças que nós vamos conversar, que são as anemias hemolíticas. Um dado interessante, pessoal, existem algumas alterações que elas são comuns a todas as anemias hemolíticas. E existem, claro, algumas alterações que são específicas de cada uma das doenças que causam anemias hemolíticas. Nós vamos falar agora, nos próximos slides, daquelas alterações que são comuns a toda e qualquer causa de hemólise. Como, por exemplo, sempre que está havendo uma destruição em excesso na periferia, sempre que está havendo um processo hemolítico, a medula ela tenta responder produzindo uma quantidade maior de células jovens, né? E essas células jovens, elas, por serem mais imaturas, elas têm um tamanho maior. E é por isso que as anemias hemolíticas elas costumam cursar com um VCM um pouco elevado, algumas vezes causando inclusive macrocitose, um VCM acima de 100. Por quê? Porque os reticulócitos, que são as células jovens, elas têm um tamanho maior, eles têm um VCM maior. Durante o processo de destruição da hemácia, há uma destruição consequente da hemoglobina. E o que é a hemoglobina? O próprio nome está dizendo, é a junção do grupo M com a globina. Esse grupo M, ele, por sua vez, ele é composto pelo ferro, certo? E o anel de protoporfirina. Este ferro ele vai ser reaproveitado, né? Ele vai ser englobado pelos macrófagos esplênicos e ele vai ser reaproveitado, ficando estocado na forma de ferritina e depois disponibilizado para a produção das células do sangue. Mas a protoporfirina ela vai sofrer a metabolização e o produto da metabolização da protoporfirina é exatamente a bilirrubina.
Neste caso, a bilirrubina indireta. E é exatamente por isso que quando está havendo uma destruição em excesso das hemácias, portanto um quadro hemolítico, há um aumento da bilirrubina indireta. E isso clinicamente se expressa com o achado clínico da icterícia. Não é à toa que eu vim com essa blusa amarela, né? Foi exatamente para vocês lembrarem que toda vida que estivermos diante de um paciente com uma síndrome anêmica associada a uma síndrome ictérica, obrigatoriamente a gente deve pensar no contexto da hemólise. É claro que existem outras causas de associação de anemia com icterícia, mas obrigatoriamente deve passar na nossa mente a possibilidade de uma anemia hemolítica toda vida que virmos a associação de uma anemia com icterícia. Uma outra consequência desse aumento na produção da bilirrubina é exatamente o aumento da saturação desta bilirrubina lá na bile, né? A bilirrubina indireta, ela cai na corrente sanguínea junto com a albumina, vai lá para o fígado, entra no hepatócito, do hepatócito ela vai ser excretada nas vias biliares. Ou seja, a excreção da bilirrubina, ela ocorre fisiologicamente através das vias biliares, através da bile. Se eu estou produzindo uma quantidade excessiva de bilirrubina, então vai haver uma quantidade excessiva de bilirrubina na bile. E isso pode levar à formação de cálculos nas vias biliares, principalmente na vesícula. É por isso que é muito comum pacientes que têm doenças que causam hemólise crônica, eles terem litíase biliar e as suas consequências, como colecistite, como pancreatite, como coledocolitíase. Laboratorialmente, pessoal, é muito comum observarmos em todo e qualquer paciente que tem uma anemia hemolítica uma queda nos níveis de aptoglobina. Por quê? Como eu falei para vocês, quando a gente quebra uma hemácia, a gente quebra a hemoglobina, que é o grupo M com a globina. Eu já expliquei para vocês o que acontece com o grupo M, né? Que é o ferro e o anel de protoporfirina. Mas o que acontece com a globina? É exatamente aí onde entra a aptoglobina. Esta globina, ela se liga à aptoglobina e ela vai ser reaproveitada. Então, o que acontece? Se eu estou produzindo um excesso de globina, eu estou consumindo a aptoglobina. É por isso que é muito comum nos quadros hemolíticos haver uma queda nos níveis de aptoglobina. Do mesmo jeito, pessoal, que existe uma enzima intracelular citoplasmática que é o LDH, que é a lactato desidrogenase. Esta enzima, pessoal, toda vida que há uma proliferação celular em excesso ou uma destruição celular em excesso, essa enzima ela aumenta no sangue. E aqui nos quadros hemolíticos a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto está destruindo em excesso algumas células, que são as hemácias, é isso que caracteriza o quadro hemolítico, como a medula responde fisiologicamente a isso, aumentando a produção de células pela medula, aumentando a produção de hemácias. Então, tanto está havendo uma destruição em excesso, como está havendo uma proliferação celular em excesso. E por conta disso, é muito comum haver um aumento dos níveis de LDH. Existem, pessoal, os quadros hemolíticos, eles são divididos, digamos que em dois grandes grupos. As hemólises extravasculares, que ocorrem essencialmente lá no baço, e a hemólise intravascular, que ocorre na corrente sanguínea, digamos assim. Quando essa hemólise ela predomina no compartimento intravascular, o que acontece? A hemoglobina ela pode aparecer na urina, ela pode ser filtrada pelos rins, né? E isso pode alterar a cor da urina, provocando o que a gente chama de colúria, né? Então, diante de uma suspeita de um quadro hemolítico, diante de uma suspeita de uma hemólise, se observarmos a presença de colúria, isso é um dado que nos fala a favor da presença de hemólise intravascular. Isso é um dado importante, porque existem algumas doenças que classicamente cursam com hemólise extravascular e outras doenças que cursam com hemólise intravascular. Então, a presença de colúria, que sugere a presença de hemólise intravascular, é um dado que pode ajudar no raciocínio clínico. Então, eu expliquei para vocês, pessoal,
como que se entende do ponto de vista fisiopatológico essas alterações que são comuns a toda e qualquer causa de anemia hemolítica. Se não, vejamos, há uma tendência à macrocitose por conta da reticulocitose. Como eu expliquei para vocês, os reticulócitos são células jovens, portanto têm um tamanho maior, tem um VCM maior, e é exatamente por isso que há uma tendência à macrocitose. Como há uma tendência ao aumento dos reticulócitos, é exatamente por isso que existe uma classificação que diz que as anemias hemolíticas são anemias hiperproliferativas, por aumentarem a quantidade de reticulócitos. Há um aumento da bilirrubina indireta, há uma queda da aptoglobina, uma elevação dos níveis de LDH e no sumário de urina, eventualmente a gente pode flagrar a presença de hemoglobinúria, né? Que é um dado que eu expliquei para vocês que fala a favor de uma hemólise intravascular. Um outro dado, pessoal, extremamente interessante é o seguinte: existem... lembra que eu falo bastante para vocês que a anemia não é uma doença? Ela é a manifestação clínica de alguma doença? Do mesmo jeito eu posso falar que hemólise não é uma doença, ela é a manifestação clínica de alguma doença. Tem que ter alguma doença justificando o quadro hemolítico. E essas doenças, pessoal, a gente pode agrupar em dois grandes grupos, que são aquelas doenças hereditárias e as doenças adquiridas. E é importante fazermos essa diferenciação porque são dois grupos de doenças totalmente diferentes. E o que é que me faz pensar que um paciente com anemia hemolítica ele tem uma anemia hemolítica hereditária? Existem alguns dados clínicos que podem nos ajudar a pensar que uma hemólise ela é uma doença adquirida. Aliás, uma doença hereditária, como por exemplo, o início do quadro hemolítico na idade jovem, a presença de um dado clínico interessante, que é a icterícia neonatal, a presença de história familiar positiva de anemia hemolítica e também aquele paciente que tem algumas manifestações de hemólise crônica, como por exemplo a litíase biliar. Então, toda vida que eu ver um paciente que tem um quadro hemolítico, e ele iniciou esse quadro na idade jovem, ele tem histórico familiar positivo de anemia hemolítica, ele tem um histórico de icterícia neonatal, ele tem um histórico de litíase biliar, isso são dados que me falam a favor de uma anemia hemolítica hereditária. Ao mesmo tempo que o contrário disso vai me falar a favor de uma anemia hemolítica adquirida, que é exatamente aquele paciente que tem o início do quadro com idade mais avançada, é aquele paciente que não tem histórico familiar positivo de anemia hemolítica, é aquele paciente que não tem o histórico de icterícia neonatal e é aquele paciente que não tem um histórico assim tão importante de litíase biliar. Então, esses dados clínicos, é óbvio que eles não são 100% fidedignos, mas são dados que nos ajudam a fazer essa distinção, que nos ajudam a pensar naquelas doenças que causam anemia hemolítica adquirida ou naquelas doenças que causam anemia hemolítica hereditária. Quando, pessoal, a gente fala nas anemias hemolíticas hereditárias, a gente abre uma outra classificação, né? Então, eu acabei de falar para vocês que uma classificação importante é dividir as anemias hemolíticas entre hereditárias e adquiridas. No grupo das hereditárias, a gente faz ainda uma outra classificação, que é exatamente essa que eu estou colocando aqui na tela. A gente divide as anemias hemolíticas hereditárias em três grandes grupos. Se não, vejamos, são aquelas doenças que se manifestam com alteração na membrana celular, né, na conformação da membrana. São aquelas doenças que ocorrem devido a alterações enzimáticas e aquelas doenças que ocorrem devido a alterações nas cadeias da hemoglobina. E aí, quando a gente fala no grupo das alterações da membrana, a gente lembra principalmente de duas doenças, né? Da esferocitose e da eliptocitose. Quando a gente fala
do grupo das alterações enzimáticas, a gente lembra principalmente de duas doenças, que é a carência de G6PD e a carência de piruvato quinase. E quando a gente fala nos defeitos das cadeias de hemoglobina, a gente lembra também de duas principais doenças, que é exatamente a anemia falciforme e as talassemias. E na próxima aula, pessoal, a gente vai falar especificamente de cada uma dessas doenças que eu falei para vocês, ok? Já já a gente volta.